Bem, pessoal, na aula passada a gente finalizou com alguns tipos de processos. Pedro, tu tá me vendo bem e ouvindo bem aí? Pedro? Tô, tô, Pronto, tô. beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá que é a aula aqui. Então, a gente está estudando as leis da termodinâmica, né? Na aula passada a gente estudou um pouco sobre a lei zero, a primeira lei, né? Como se calcula, né, o trabalho a partir do cálculo da área abaixo da curva do gráfico da pressão versus o volume, né? A gente aprendeu a calcular isso. Então, a gente aprendeu na aula passada que eu consigo construir a relação, né? Digamos, aqui eu tenho um tubo, tenho um gás, e aí essas partículas exercem uma força sobre esse embole aqui, né? Sobre esse embole. Então, ele exerce uma força aqui, ó. E aí o que acontece? Essas partículas é uma espécie de uma média, né? Então várias partículas chocam e aí deslocam o embolo, tá? E a gente chegou a essa relação, né? Que a gente tem que a pressão ela é igual à força sobre a área, né? Isso aí a gente já aprendeu, né? Que pressão é igual a força sobre a área. E aí a gente constrói essa relação, né? Que a força a gente pode calcular a força da seguinte forma: força é igual a pressão vezes a área, é isso? Então, a partir dessa expressão, né? Isso que a gente entendeu bem no primeiro ano, né? Que pressão é igual a força sobre área, e aí, isolando o F, isolando esse F aqui, ó, isolando esse F, o que é que a gente tem? A gente tem que o F é igual a pressão vezes a área. Ô, professor, Opa, o senhor não tá exibindo a tela, não. eita, foi mal, perdão, gente. Tava aqui pensando, pensando que eu tava exibindo a tela. Valeu, Pedro, obrigado. Então, gente, tá aqui, né? Ó, a gente tem esse símbolo aqui, né? E aí, agora tá vendo, né, Pedro? Tá. Pronto, a gente tem esse símbolo aqui, é o que acontece. Várias partículas chocam com ele e aí ele desloca esse símbolo, né? Então, desloca esse símbolo e aí a gente tem essa relação, né? Que a gente aprendeu lá no primeiro ano, né? Que pressão é igual a força sobre a área, né? Isso que a gente aprendeu. Então, aqui eu consigo isolar a força, né? E aí eu tenho que a força vai ser igual a pressão vezes a área. E aí eu substituo nessa fórmula aqui do trabalho. Essa fórmula aqui do trabalho diz o seguinte: trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então a gente estudou isso. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Não foi isso? Primeiro ano. Então eu pego e simplesmente substituo a força, que é pressão vezes área, substituo aqui. E aí a gente tem o seguinte: a gente tem que pressão vezes área vezes distância, que é o deslocamento aqui desse embole, né? O quão esse embole aqui ele desloca, né? Isso. Então aqui eu tenho um D aqui, né? Tenho um D, eu tenho um D aqui. E aí o que acontece? É, essa área vezes esse D vai ser o quê, gente? Vai ser quanto o volume varia. Então essa área toda aqui vezes o D é a variação do volume. E aí a gente pega essa partezinha aqui, ó, essa partezinha, né, que é a área vezes a distância e substitui pelo ΔV, porque ele é exatamente o volume, né? Então, se eu pegar essa área aqui, ó, essa área total aqui vezes essa distância, é o ΔV. E aí eu construo a fórmula para o trabalho, né? Que trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, né? Lembrando que isso só vale para pressão constante, né? Então a gente tem trabalho numa transformação gasosa, a expressão deduzida só é válida nas transformações em que a pressão do gás permanece constante. Então aqui é uma transformação isobárica, né? Uma transformação que o volume permanece constante, tá? E aí eu tenho um gráfico aqui, ó,
da pressão versus volume. Pressão versus volume. Então, a pressão ela é constante e aqui eu tenho um ΔV. E aí que eu simplesmente calcular a área baixa curva, que é essa área aqui, ó. E aí eu tenho o trabalho, tá? Então, que é exatamente a área é exatamente pressão, que é um valor constante, né? Esse valor daqui, vezes essa distância aqui, né? Que eu estou calculando a área de um retângulo, né? Então, pressão vezes ΔV. Então, toda vez que eu tiver um gráfico da pressão versus volume, só basta eu calcular a área abaixo a curva que eu encontro o trabalho realizado, tá? Encontro o trabalho realizado, né? Aí, isso aí a gente viu na aula passada, entendeu como é que se tem o trabalho. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem um sistema, né? E aí eu tenho o princípio da conservação da energia, né? Que é a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia. Então, a gente tem o calor, que é uma energia que é dada. Então, você tem aqui o calor que é dado a partir dessa radiação. Então, o sistema ele recebe energia. Então, ele pode receber ou perder energia. E aí você tem aquela relação que a gente estudou lá, né, de calor. Então, se o calor ele é recebido, ele é positivo. Se ele é perdido, ele é negativo, tá? A gente também tem a energia interna que está associada à agitação das moléculas, né? A gente estudou isso. Então, a energia interna está associada à temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu reduzo. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia interna. Se eu reduzo a temperatura, eu reduzo a energia interna, tá? E aí o que acontece? Essa energia ela é conservada, tá, gente? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, um calor e jogar no sistema, o que é que vai acontecer? Digamos que esse embole aqui, ó, que vocês estão vendo, ele desloca um pouco. Então, eu vou ter parte da energia convertida em energia interna e parte da energia convertida em trabalho. Então, digamos, se eu mandar 20 joules de energia, aí digamos que 5 é convertido em trabalho. Então, 15 vai ser convertido na variação da energia interna, tá certo? Por quê? Porque justamente eu tenho o princípio de conservação da energia. A energia ela não é perdida, ela sai de uma forma de energia para outra forma de energia, né? Aquilo que eu sempre falo, a energia é como se ela fosse uma espécie de atriz, né? Ora se comporta de uma forma, ora se comporta de outra, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica corresponde ao princípio de conservação da energia. Assim, o calor fornecido ou retirado que de um sistema resultará na realização de trabalho e variação da energia interna. Aí eu tenho essa relação, ΔU igual a Q menos W, tá? No processo adiabático, o que é que a gente tem? O que é um processo adiabático, gente? É um processo na qual nem entra, nem sai calor, tá? Então, deixa eu botar aqui aquela minha simulação, aquela simulação da parte termodinâmica. Então, vou colocar aqui o gás, um gás oxigênio, aí eu coloco energia na forma de calor. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? Aqui é porque eu não consigo pegar esse gás e deslocar, né? Mas que é que depende da temperatura, né? Sempre o gás ele só desloca quando explode, né? Aqui nesse sistema, né? Que eu estou falando, nessa simulação, tá? Então, o que acontece, gente? O que é um processo adiabático? Um processo adiabático é que o sistema está aí, tá? E aí o que acontece? Ele nem recebe, nem perde energia na forma de calor. Então, o sistema está aí, tá? Ele não, nem recebe, nem perde energia na forma de calor, tá? Então, o que acontece? Ele nem tem aquele foguinho, nem tem o gelo, tá? Então, o calor, ele vai ser igual a zero, tá? Então, ele nem recebe, nem perde calor.
aí ΔU vai ser igual a menos W. E aí a gente tem as relações. Então, quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, observamos uma diminuição na temperatura, tá? Então, o que acontece? Se o gás ele expande, se o gás expande, né? Ou seja, quando o gás ele realiza o trabalho, a gente tem uma diminuição da temperatura, então a temperatura é reduzida, tá certo? Agora, quando o trabalho é negativo, realizado sobre o gás, o que é o trabalho realizado sobre o gás, gente? É esse aqui, ó. Então, o trabalho realizado sobre o gás é esse. Quando eu comprimo o gás, tá? Quando eu estou comprimindo o gás, e aí vocês observam, ó, comprimindo o gás. Então, isso aí é a realização de trabalho sobre o gás, tá, gente? Realização de trabalho sobre o gás, tá? Então, quando o trabalho é negativo, realizado sobre o gás, observando o aumento da temperatura. Por quê? Porque você vai aumentar a energia interna, tá certo? Então, você aumenta a energia interna, significa que você está aumentando a temperatura. Então, quando o trabalho é positivo, observamos uma diminuição na temperatura, que é esse caso aqui, gente, tá? Então, por exemplo, o gás desloca o embole para cima. Então, você tem uma redução da energia interna e você tem uma redução da temperatura. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, que é essa compressão aqui do gás, então você tem um trabalho sendo realizado sobre o gás. E aí você observa o aumento da temperatura. Eu vou pegar dois casos aqui, ó. Pega esse ponto aqui, ó. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, quando o trabalho é realizado pelo gás, que é expandir, você tem uma diminuição da temperatura. Você observa que a temperatura diminuiu lá de em torno de 1.700 Kelvin para 1.550 Kelvin, tá? Porque você está reduzindo a energia interna. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, então você tem um aumento da energia interna e, consequentemente, um aumento da temperatura, tá? Isso eu estou destacando aqui o conceito físico, tá, gente? Destacando o conceito físico. Mas de uma visão matemática, você pode fazer dessa seguinte forma. Então, se o trabalho ele é positivo, então ele é positivo. Então, positivo com negativo dá positivo. Então, o trabalho eu já sei que é positivo, aí sinal negativo vai para o ΔU. ΔU negativo é o seguinte, é uma variação negativa. Eu saio de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Então, eu tenho uma diminuição da temperatura, tá? Ou seja, eu saio de uma energia interna maior para uma energia interna menor, tá certo? Isso é uma redução da temperatura, né? Porque a única variável na energia interna que é a temperatura. Então, se eu aumento a energia interna, estou aumentando a temperatura. Se eu reduzo a energia interna, reduzo a temperatura. Tá? Agora, se esse W for negativo, então estou dizendo, o trabalho ele é negativo, né? Então, se o trabalho é negativo, realizado sobre o gás, então negativo com negativo vai dar positivo. E aí eu tenho um ΔU positivo, e aí eu vou aumentar a energia interna, né? No segundo caso, isso é comprimindo. Então, quando eu comprimo o gás, eu tenho um trabalho negativo e quando eu comprimo, eu tenho um trabalho negativo, né, que é um trabalho realizado sobre o gás, e aí eu tenho um aumento na temperatura, tá certo? Outro processo aqui, gente, o processo a volume constante, W igual a zero. Então, todo calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em variação da energia interna. Como não há variação de volume, também não há realização de trabalho, tá, gente? Então, trabalho é igual a zero. Por que, gente, o trabalho é igual a zero? Porque o volume não varia, o volume fica fixo, tá? Então, o volume fica fixo aqui, ó. Então, aqui é um caso desse tipo, gente, ó. Deixa eu só colocar aqui o gás, aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura aqui. Pronto. Então, esse aqui é um sistema é, isovolumétrico, tá? Ou isométrico, tá? Ou isocórico. Então, o que acontece? O volume é fixo. Então, esse volume aqui, ele nem varia. Então, nem você tem um trabalho sendo realizado pelo gás, nem um trabalho realizado sobre o gás, tá? Então, o volume é fixo. Então, toda
o calor que eu fornecer para o sistema, ele é convertido em energia interna. Você tem um aumento da energia interna, tá? Então, se eu retiro energia na forma de calor, então eu tenho uma redução da energia interna e, consequentemente, uma redução da temperatura, tá certo? Então, são essa situação aqui que eu coloquei, tá? Então, você tem o sistema, então, quando o sistema recebe calor, que é quando eu coloco o fogo lá, eu tenho uma variação na energia interna positiva. O que é isso? Eu estou com energia interna lá, e aí quando eu recebo energia na forma de calor, que é o fogo, eu aumento a energia interna. Então, isso é uma variação na energia interna positiva. Agora, quando eu retiro energia na forma de calor, quando eu coloco o gelo, então o que é que acontece? Eu reduzo a temperatura. Então, eu estou saindo de uma temperatura maior para uma temperatura menor. E aí, consequentemente, se eu estou saindo de uma temperatura maior para uma temperatura menor, eu estou saindo de uma energia interna maior para energia interna menor. E aí, eu tenho uma variação na energia interna negativa, tá, gente? Outro tipo de processo, gente, é um processo cíclico. O que é um processo cíclico, gente? Os processos cíclicos, o ΔU é igual a zero. Então, o que acontece? Após certas trocas de calor e trabalho, há uma volta ao estado inicial. Neste caso, nenhuma propriedade intrínseca ao sistema, incluindo sua energia interna, pode ser alterada, tá, gente? Então, o que é um processo cíclico? Eu saio de uma energia interna, ocorre toda a transformação, e eu vou para o estado final, e aí o que acontece? A temperatura é a mesma. Então, se a temperatura é a mesma, a energia interna é a mesma. E aí, quando eu subtraio, que é o ΔU, uma energia interna final menos energia interna inicial iguais, então eu tenho um ΔU igual a zero. Então, no processo cíclico, você não tem uma mudança na energia interna, consequentemente, uma mudança, não tem mudança na temperatura, e aí eu tenho que o Q é igual a W, tá certo? O Q é igual a W. O que é que significa isso, gente? É porque nessa simulação eu não consigo montar esse sistema aqui de processo cíclico, né? Porque sempre quando eu coloco aqui uma, uma energia na forma de calor, eu vou lá e altero a energia interna. Mas seria o que, gente, isso? Prevalecer a mesma temperatura, coloco a energia na forma de calor, e aí toda essa energia faz com que o embolo ele desloque, tá certo? Então, toda a energia que eu dou para o sistema, esse embolo vai deslocar, ou seja, todo o calor que o sistema recebe vai ser convertido, ele vai ser convertido em trabalho, tá? Então, esse é o processo cíclico. Em resumo, a gente tem basicamente o seguinte. Então, no processo cíclico, né, que ΔU é igual a zero, então, toda a energia que o sistema recebe, ele é convertida em trabalho. Você tem um processo a volume constante, né, os processos a volume constante, então, que toda a energia que o sistema recebe é convertida no aumento da energia interna, ou quando ele perde, é convertido na redução da energia interna, e eu tenho os processos adiabáticos. Então, que eu tenho um sistema ali que não entra nem sai calor na forma de energia, e aí o que acontece? Se eu tenho um trabalho positivo, né, se eu comprimo o gás, eu aumento a temperatura, ou aumento a energia interna, e se o gás ele expande, então eu vou reduzir a energia interna. E aí eu vou ter uma variação na energia interna negativa. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, tá, pessoal? Alguns exemplos aí do dia a dia. Então, ao encher uma bola fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento da mesma. Isto acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a temperatura, tá certo? Então, isso é comum, por exemplo. Geralmente, algumas bombas que a mangueira não está bem conectada, a mangueira desloca, né, da bomba. Então, o que é que acontece, gente? Tá lá a bomba, então você comprime a bomba. Então, quando você comprime a bomba, você aquece a parte de baixo da bomba, não é isso? Então, você aumenta a temperatura. Por isso que algumas borrachas até deslocam, né, a parte da mangueira, né, como eu já comentei. Então, você chega e esquenta, né? Se for uma mangueira alta, você nota que esquenta quando você pega uma mangueira grande, né?
uma bomba grande, você coloca entre os pés, aquilo começa a esquentar e começa a incomodar. Então você está comprimindo o gás, então quando você está comprimindo o gás, você está aumentando a temperatura. Então esse é um exemplo que a gente estava discutindo, né? Então, você tem ali um sistema que você, ao comprimir, então você está realizando trabalho sobre o gás. E aí, quando você realiza trabalho sobre o gás, o sistema ele aquece, tá certo? Outra situação bem conhecida é nos aerosóis, tá, gente? Ó, no uso de aerosol, ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos o resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata-se de uma expansão adiabática. Então, quando você pressiona o aerosol, o que acontece? Esfria debaixo da lata. O que é que está acontecendo? Você está expandindo o gás. Então, quando você expande o gás, você reduz a temperatura, tá certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre essa primeira lei da termodinâmica? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui ó, no chat. Aqui, se tem alguma dúvida, dúvidas. Deixa eu ver aqui quem está na aula. Alane Cruzline, Emanuel Manuel de Alagoinha, né, Manuel? Alagoinha. Evelyn Tavares, de Chucuru pro Mundo. Marco Silva, Maria Araújo, Pedinho, Ryan da Igrejinha e Tamires Santos. Nenhuma dúvida, né, gente? Vou continuar aqui a aula, tá? Professor, Fala, Tiagão. como é que a- aquele, aquele gás acaba? Aquele gás acaba do aerosol, é? É, Ele vai saindo, ele vai reduzindo, né, Tiagão? Toda vez que você coloca, ele vai reduzindo. Aí chega uma hora que ele acaba, né? É igual o botijão, né? Você tem, é controlada a válvula, né? Sai só uma parte, né? E ali tudo dentro ali é gás comprimido, né? Tudo ali dentro, tanto do botijão quanto do aerosol é um gás comprimido, aí você tira uma parte, vai tirando e depois acaba aquele gás. É igual uma bexiga, né? Você já encheu uma bexiga, Tiagão? Você pega uma bexiga e enche e vai tirando um pouquinho, aí chega a hora que ela seca o gás. E aí essa questão do gás, tá? Até o botijão também dá para você observar essa temperatura, né? Às vezes ele é meio resfriado na parte de baixo do botijão, porque na hora que você retira o gás ele expande. E aí você tem uma redução da temperatura. Bora lá, gente? Seguindo aqui. Valeu, Tiagão, pela pergunta, meu amigo. ok. Vamos lá, gente. Vamos para a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, a segunda lei da termodinâmica também é um pouco do enunciado de Kelvin, né? O estudo das máquinas, né? O ciclo de Carnot, tá, gente? Então, primeiro, segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Kelvin diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, tá certo? Então, o que é que ele está dizendo aqui, gente? Não existe um sistema na qual eu coloco energia, tá? E toda aquela energia ela é convertida em trabalho. Então, você vai perder energia para outras formas de energia, tá? Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, quando o motor de moto, por exemplo, ou até o motor do carro, quando ele não está bem, ele esquenta muito. Então, o que é que está acontecendo ali? Você está perdendo energia relacionada à combustão, né? Então, você tem lá a combustão da gasolina. Então, aquilo ali
você tem os 4 ciclos, né? Então aquilo ali é convertido em energia mecânica, e aí o que acontece? Aquela energia mecânica ela é perdida parte para o contato entre as peças. Aí por isso que você esquenta muito o motor. Então quando o motor da moto ela esquenta muito, significa o seguinte: significa que a energia ela não está sendo convertida completamente na parte de energia mecânica ou na parte de trabalho, né? Então, basicamente é isso. O que é que Kelvin diz? Ele diz que vai ser impossível, e esse é uma das grandes missões, né, na Revolução Industrial, lá entre os anos de 1800, justamente disso, de construir máquinas mais eficientes. O que são máquinas mais eficientes? Máquinas que convertam o máximo possível a energia que ela recebe em trabalho. Então, é uma máquina? Uma máquina, basicamente, ela é o seguinte: ela recebe uma forma de energia e ela é convertida para outra forma de energia. Ela converte para outra forma de energia. Então, o que é que uma máquina térmica faz? Ela pega a energia na forma de calor e converte essa energia para trabalho. E isso era a grande sacada da Revolução Industrial, né? Então, você tinha lá as máquinas, né, os engenheiros físicos foram todos, digamos assim, convocados para estudar esse tema, que é basicamente isso: eu pegar a energia na forma de calor e converter completamente em trabalho. E o que é que o Kelvin dizia? Ele dizia o seguinte, que é impossível eu pegar toda a energia na forma de calor e converter completamente em trabalho. Então, existia uma perda. E aí, essa é uma missão das empresas, né? Você pegar uma forma de energia e converter em outra, e você não haver tantas perdas, né? Então, por exemplo, hoje certamente é uma discussão aí nessas energias eólicas, né, que o pessoal está colocando aí, né? Então você tem lá os parques eólicos, né, as energias solar, e elas convertem. No caso da energia eólica, ela converte em energia. Você tem energia do vento, movimenta as turbinas. E o que é que tem que acontecer ali? Tem que converter completamente aquela energia eólica em energia elétrica. Então, o que é um sistema o máximo possível eficiente? É que ele pega toda a energia na forma de energia eólica e converte em energia cinética, tá certo? E aí você também tem lá as energias solares, tem as placas, né, que recebem as radiações eletromagnéticas. Aí aquelas radiações eletromagnéticas, elas têm que ser convertidas, toda aquela energia tem que ser convertida em energia elétrica. Então, certamente isso faz parte da discussão lá dessas formas de energia. E está chegando aí, talvez, o carro elétrico, né? E o que acontece? O carro elétrico também certamente tem essa discussão. Então, vejam que essa discussão que a gente está fazendo aqui, dessa questão de converter uma forma de energia em outra, né? Ou seja, converter energia na forma de calor em trabalho, então você vai ter outras discussões, né? Converter energia elétrica em energia mecânica, que é o que acontece com o carro elétrico, né? Então essa é uma discussão, é um ponto-chave que permeia as sociedades. Então a sociedade ela muda, o tempo passa, só que essa discussão a respeito do que é uma energia, de como você pegar uma forma de energia e levar para outra forma de energia, ela pauta a sociedade, tá certo? Então ela pauta a sociedade. Então, hoje a discussão é converter energia elétrica em energia mecânica, né? E você também tem essa parte de energia na forma de calor e converter para trabalho, né? Para energia mecânica, né? Mas você vê que todo esse processo, todas essas discussões, elas pautam a sociedade, tá certo? E aí é o que o Kelvin dizia. Então, se eu tenho uma máquina térmica, eu eu posso trabalhar para torná-la mais eficiente possível, mas nunca eu vou pegar completamente a energia na forma de calor que a máquina recebe e converter ela em trabalho, tá? Então aqui eu tenho uma máquina, né, aos moldes da Revolução Industrial, né, uma máquina térmica, né? Então, uma máquina térmica nos dias de hoje tem também esse mesmo
Se pode pegar a energia da água e do sol? Do sol pode, Thiago. O princípio da energia solar é isso. O princípio da energia solar é você pegar a energia das ondas eletromagnéticas, né? Então, eu pego o que é o Sol? O Sol são ondas eletromagnéticas, né? Que a gente vai até estudar aqui, né? Inclusive tem as cores, né? Que está relacionada à frequência da onda eletromagnética. Então, a placa, ela recebe aquelas ondas eletromagnéticas, né? Que são radiação, que é energia, e aí ela converte em energia elétrica. Isso é a energia solar, tá? No caso da energia das hidroelétricas, tá certo? Que é originada das hidrelétricas, que é a maior parte que a gente tem, né? Hoje a maior parte da energia que a gente recebe, ela vem das hidrelétricas. O que é que ela faz? Você tem os reservatórios de água, né? E aí você tem as quedas d'água. Então, quando tem a queda, você tem uma energia potencial gravitacional. Isso eu cheguei a comentar com vocês nas aulas do primeiro ano. Então, o que acontece na hidrelétrica? Tem aquelas quedas d'água e aí ela movimenta uma turbina. Então, tem uma energia potencial gravitacional, aí ela é convertida em energia cinética no movimento das turbinas. E aí o que acontece? Aí já entra uma parte que vocês não estudaram, que é a parte de eletromagnetismo. Então, vocês vão aprender que quando eu vario o campo magnético, eu produzo uma corrente elétrica. Aí o que acontece? Dentro da hidroelétrica, você tem um movimento nas turbinas, variando o campo magnético, e aquele campo magnético ele vai produzir corrente elétrica. Aí você tem lá nas hidroelétricas uns ímãos gigantescos, né? Os dínamos, né? Então, o que acontece? Você movimenta esses dínamos e aí você produz uma corrente elétrica, tá? É o mesmo princípio, eu acho que vocês nunca viram, né? Que você pega uma bicicleta e a própria bicicleta ela produz corrente elétrica para a, acender a luz da bicicleta, né? Viram, a, não sei se vocês viram o filme. Perdão, pessoal. O filme O Menino que Descobriu o Vento. Alguém aqui assistiu esse filme? O Menino que Descobriu o Vento? Vocês assistiram esse filme? O Thiago não assistiu. Eu não. Depois vocês colocam. Tá, tem na Netflix, né? Não sei se tem em outro lugar. É O Menino que Descobriu o Vento. Depois você lê essa história. Tem uma cena. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. Eu mostro para vocês. Essa história ela é baseada em fatos reais. Eu acho que eu não consigo aqui pegar a cena. Tá? Eu não consigo pegar a cena, não. Mas o que é que esse menino faz? Baseado em fatos reais, né? Essa cena. Baseado em fatos reais o filme, né? Vou colocar esse vídeo já que vocês parar aqui. Vou parar para a apresentação e vou mostrar a guia, tá? Queria mostrar só a cena que ele fez no filme, né?
Aqui deve estar contando a história dele, né? A história de. Aqui é os parques eólicos que eu estava comentando com vocês. Os parques eólicos do que você pega. Pronto, aqui é o parque eólico, né? Aqui você tem a energia dos ventos, né? Que. Ah, deixa eu só. Eu não estou apresentando novamente, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vocês vão gostar da história dele. Então aqui, vocês tá vendo, Pedrinho? As turbinas e o parque eólico aqui. Sim. Pronto, aqui é esse princípio que eu estava comentando com vocês, né? Então você tem o vento, né? Ele movimenta essas turbinas, tá? E aí o que acontece? Essa energia movimenta, a gente aprendeu, né? Que o movimento das turbinas é o que, gente? Energia cinética, né? Então, energia cinética, e aí ela é convertida em energia elétrica, né? E aí uma das grandes questões é você pegar toda essa energia cinética e converter em energia elétrica, tá? Aí esse menino aqui deve estar contando a história dele, né? Ele, ele é tipo um referencial mesmo. Depois vocês olham na internet, ele realmente é uma história de vida muito interessante, né? Não sei se aqui vai mostrar. É sempre o mesmo vídeo, né? Aí tem muita coisa na internet sobre ele. Sobre ele. Deixa eu ver se tem alguma cena aqui. Ah, essa cena aqui é chocante do filme, tá? A bicicleta para gerar eletricidade. Mas papai, eu preciso da bicicleta para gerar eletricidade. Com eletricidade eu consigo água. Quando a chuva parar e tivermos certeza da colheita, pagamos as mensalidades. Mas... Você estava na reunião. Suas mensalidades ainda não foram pagas. Não tem período de carência. Tá ouvindo, Pedrinho? Quando a chuva parar. Tá. Ah, essa cena aqui, pessoal, é muito boa. Temporada muito longa de Essa cena aqui é muito boa. Deixa eu botar o aqui. sol voltou. Não tem período de... O pai dele não tinha condição de pagar a mensalidade da escola, sabe? E aí ele frequentava a escola por causa da biblioteca. Esse filme é baseado em fatos reais, tá, gente? Aí ele burlava formas, né, de assistir às aulas, e aí ele assistia ele assistia a aula do professor da área de ciências, né, que explicava sobre isso, e ele também precisava frequentar a biblioteca, né? Aí ele burlava também, né, tudo isso. Aí esse aqui que vocês estão vendo é o diretor da... carência. Quando a chuva parar e o sol voltar, Malawi vai passar uma temporada muito longa de fome. Por favor, vão para casa e consigam dinheiro se quiserem continuar estudando. Papai, Tira essa ideia estúpida de perto de mim! gira o pedal. Olha aí, essa é a cena que eu queria, que eu tentei achar só a cena isoladamente, né? E aí ele descobre aí na prática como se produz energia, né? Então o que acontece, gente? Quando ele movimenta o pneu, então o pneu movimentando é uma energia cinética, né? E aí esses dínamos eles convertem em corrente elétrica, que aí acende a lâmpada acende a luz da bicicleta, né? Com isso aqui, podemos fazer uma boa bateria. Mas precisa de energia. O que está acontecendo? Temos que ir pro norte enquanto ainda podemos. Não sobrou nada. Eu preciso de ajuda. Se a gente ficar, a gente morre. Só queremos que dê a bicicleta pro William. De agora em diante, Papai! você vai acordar Papai! comigo de manhã bem cedo. Papai! Tá entendendo?
Você vai me ajudar a cuidar da terra! Queriam brigar pela bicicleta. Vai dar a bicicleta pra ele? Não, é claro que não. Fala pra ele me deixar usar o Dino. Pra consertar uma bomba d'água, eu sei como fazer. Eu posso trazer água. Eu posso fazer chover. Precisamos ser homens agora, William. Eu teria que remover as rodas e cortar o quadro. Você não poderia mais usar ela como bicicleta. Ninguém vai vir ajudar a gente. Você precisa me ajudar com essa colheita. Quando vamos parar de perder? Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Às vezes são sonhos. Às vezes são só mentiras. É só um brinquedo, William. Não é um brinquedo. Eu mostrei. Não é um sonho, papai. Eu não tô sonhando. Você tem certeza que vai funcionar? Por que não pega a bicicleta do seu pai? Vai lá e pega! Isso pode funcionar. Se você me ajudar. Água do vento. You showed I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, no, no. Oh, please don't go. My face, a memory erasing. Pois é, pessoal. Essa aí é basicamente a ideia do filme, né? Aí ele pega basicamente o seguinte, ele para poder retirar a água daquele poço que era fundo, né? Então ele precisava de energia, né? Então o que acontece? Ele produz a energia elétrica através dos ventos e aí ele produz energia elétrica, né? Então ele pega a energia cinética, converte em energia elétrica e aí ele consegue retirar a água, né? É muito interessante a história do filme. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente posso ver uma forma, né, de colocar aqui durante a nossa aula. Aí a gente assiste. Eu já assisti algumas vezes com alguns alunos nas aulas. É emocionante, né, esse filme, porque ele discute muita coisa legal, tá? Não está fora aqui do contexto da nossa aula, né? Porque o que eu estou discutindo aqui é a mesma coisa, né? Praticamente. O que muda é somente a forma de energia, tá? Então, depois eu vou ver uma forma da gente assistir ele. Muito interessante esse filme. Tem várias discussões nele. A gente pode assistir depois. Muito legal esse filme. Um aluno, tipo assim, muitos alunos às vezes deixam de assistir a aula, aí ele chantageia o professor, porque o professor namorava com a irmã dele, e aí ele queria contar para os pais, aí ele faz uma chantagem para o professor para ele poder assistir a aula. Imagine aí. Aí, gente, o princípio também aqui é o que a gente está discutindo, conversão de energia, né? Então, aqui eu tenho, na caldeira, eu tenho uma forma de energia, que é o calor, né? Então, as máquinas na Revolução Industrial tinham essa forma, tá? Então, eu tinha aqui eu tinha o carvão, né? E aí ele produzia o calor, aquecia. Aí vocês estão observando aqui uma válvula, né, gente? Deixa eu até colocar aqui logo todas as informações. Vou tirar aqui só uma parte. Então, aqui, ó, eu tenho uma fonte quente. Então, corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo-a vaporizar. Então, aqui eu tenho aquece aqui, e aí essa água começa a esquentar,
e aí aqui eu tenho uma fonte quente. E aqui essa válvula, ela abre, tá? E aí quando abre, expande, e a gente tem a produção do trabalho, tá? Então, o trabalho realizado é esse embole deslocando, tá? Então, quando esse embole desloca aqui, eu tenho um trabalho. Então, corresponde ao movimento do pistão para cima, devido à expansão do vapor da água. Então, o que acontece? Como a gente está discutindo aqui. Então, tem a água, ela aquece, expande, e aí desloca o embole. E aí eu tenho uma produção do trabalho, tá? Então, o trabalho está sendo realizado. Essa daqui, gente, é a fonte fria. Então, com a abertura da válvula, a água fria é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, resfriar. Então, o que acontece? Isso aqui é o condensador, vocês estão vendo essa válvulazinha aqui, ó, que ela abre e fecha. Isso aqui é o condensador. Então, a fonte quente aquece, aí as moléculas ficam agitadas, expande, aí eu produzo o trabalho, depois vem o condensador e resfria. Aí, quando resfria, as moléculas ficam mais comportadas e aí o embolo desce, tá? Aí eu chamo de fonte quente o QQ aqui, tá? O trabalho W, a fonte fria QF, tá certo? A fonte fria QF, ok? E aqui eu tenho um sistema, tá, gente? Como funciona? Então, tem o funcionamento de uma máquina térmica é representado pelo diagrama ao lado. Então, o trabalho realizado pela máquina é o resultado da diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado da fonte fria, tá? Então, aqui eu vou ter a fonte quente, que dá energia para a máquina, e aí parte vai ser dada para realizar o trabalho e parte vai ser perdida para a fonte fria. E aí onde entra aquele princípio de Kelvin, né? A necessidade de Kelvin. Então, você nunca vai conseguir fazer o seguinte, gente. Pegar toda essa energia da fonte quente, jogar na máquina e ser convertida em trabalho. Então, você sempre vai ter uma perda de energia para a fonte fria, tá? Então, a gente tem que o trabalho realizado pela máquina, vai ser a energia que vem da fonte fria, da fonte quente, perdão. Então, a energia que é dada para a máquina da fonte quente, menos a energia que é perdida para a fonte fria. E aí, a grande sacada da humanidade ao longo do tempo é justamente isso, essa discussão a respeito da energia, tá? Então, aquecimento global é um tema relacionado à energia, tá certo? Então, como a gente pegar uma energia, a gente pegar energias que têm matrizes renováveis, né? Então, você não simplesmente pegar uma energia suja, trabalhar com energia limpa. Então, você em busca de energia que ela não afetam o meio ambiente, que não afetam o planeta, né? Então, essa é a sacada da humanidade. Então, hoje a gente vive discutindo isso o tempo todo, tá certo? E aí aqui eu tenho basicamente isso. E aí o objetivo é o que aqui? Eu tenho essa máquina e aí ela sempre perde energia para a fonte fria, tá certo? Então, assim, eu sempre vai perder energia para a fonte fria. Aí o objetivo é sempre o quê? Fazer com que ela perca menos energia, tá certo? E aí a gente tem essas fórmulas aqui, tá, gente? Então, a gente constrói a segunda lei da termodinâmica dessa forma. Então, eu tenho uma fonte quente, aí eu tenho a temperatura da fonte quente, e tem uma fonte fria, que perde energia para a fonte fria e tem o trabalho. Aí a fórmula basicamente é essa, gente. Então, a fórmula esse NI é trabalho executado pelo calor absorvido. Então, essa daqui é a eficiência, tá certo? Então, quanto mais energia é convertida da fonte quente para trabalho, então, quanto mais energia eu pego da fonte quente e converto em trabalho, significa que essa máquina ela é eficiente. Então, quanto mais energia eu pegar e converter em trabalho, mais é eficiente essa máquina. E aí eu sei disso fazendo essa relação, que é o trabalho dividido pelo calor absorvido da fonte quente. O que quente aqui, tá? Então, quanto maior for esse Q aqui, quanto mais for a energia vindo da fonte quente, quanto mais for o calor vindo da fonte quente,
maior será a eficiência, porque maior vai ser esse aqui e mais próximo vai estar de 1. Então, 1 seria uma máquina que produz tudo, né? Que pega toda a forma de energia que vem da fonte quente. Então, toda a energia na forma de calor que vem da fonte quente, ela é convertida em trabalho, tá? É convertida em trabalho. E aí, você nunca vai conseguir esse Ni igual a 1, porque seria uma máquina que tem 100% de eficiência. Então, você pega toda a energia e ela é convertida em trabalho, tá? E aí eu também posso construir essa fórmula, né? Então, tem que a eficiência vai ser igual trabalho dividido pela fonte quente. O trabalho a gente já viu que é o Q da fonte quente menos o Q da fonte fria dividido pelo Q da fonte quente. Então, Q da fonte quente sobre o Q da fonte quente dá 1, menos o Q da fonte fria sobre o Q da fonte quente, tá? Então, aqui eu também são duas formas de calcular a eficiência da máquina. Eu pegar o trabalho que ela realiza e dividir pela energia que vem da fonte quente, energia na forma de calor que vem da fonte quente, e aí, ou a outra forma que eu tenho é pegar 1 menos o Q da fonte fria dividido pelo Q da fonte quente, ou seja, o calor que é perdido para a fonte fria dividido pelo calor que vem da fonte quente, tá? Então, essa é a eficiência, tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais eficiente é a máquina. Lembrando que, pelo aquele enunciado de Kelvin, você nunca vai conseguir 1. Então, ou seja, você nunca vai ter uma máquina 100% eficiente. Então, a eficiência de Carnot. Então, na máquina de Carnot, você vai ter sempre essa relação, né? Que a eficiência vai ser menor que 1 e maior que 0, tá? Então, a maior Ni possível de uma máquina térmica, ciclo opera entre o T da fonte quente e o T da fonte fria, tá, gente? Aí aqui, eu trouxe para vocês um ciclo de Carnot, tá? Discutir aqui o ciclo de Carnot. Tá? A gente já está finalizando aqui nossa aula. E aí eu tenho o gráfico da pressão versus o volume. Aí eu tenho o calor que vem da fonte quente, tenho duas isotérmicas, tá? Tem a expansão isotérmica e a compressão isotérmica, que são essas linhas vermelhas. E tem a compressão adiabática, né? Então aqui eu tenho 4 ciclos, e aí a gente consegue calcular o trabalho aqui, esse trabalho entre basicamente as linhas das isotérmicas, né? Basicamente calculando esse trabalho aqui. Depois a gente vai ver melhor sobre colocar um exercício para vocês entenderem melhor sobre esse ciclo de Carnot, tá? Então, deixa eu só finalizar a aula aqui. Aí eu tenho a máquina de Carnot. Então, nenhuma máquina real operando entre duas temperaturas pode ter uma eficiência maior do que uma máquina de Carnot operando entre as mesmas duas temperaturas, tá? Então, esse é o princípio da máquina de Carnot. Nenhuma máquina real operando entre duas temperaturas pode ter uma eficiência maior do que uma máquina de Carnot operando entre as mesmas duas temperaturas, tá? E aí, uma aplicação, né? A gente tem a aplicação cotidiana, que é o motor do carro, né? Então, você tem um motor do carro, um motor de combustão interna, né? Que vai ser substituído aí pelos carros elétricos. Aí, aqui, ó, no motor do carro, você tem um pistão, que é aquele embolo que a gente sempre estuda, né? Eu tenho aqui esse eixo, né? Que movimenta, né? Que, ou seja, você pega a energia na forma de calor e convertida em energia cinética, que é esse movimento aqui. Então, o que faz movimentar os pneus, né? Então, você tem a admissão de ar e você tem aqui o bloco do motor, né? Então, quando o motor esquenta, significa que você está perdendo muita energia por contato com esse motor, tá? Por isso que é importante o óleo, né? Você ficar trocando óleo, porque o óleo é que lubrifica essa parte mecânica aqui dentro do motor, tá? Então, quando esse óleo ele fica menos viscoso, né? Ele fica grosso, velho, o que acontece? Você passa a ter contatos com a estrutura, e aí você começa a aquecer o motor e você perde energia no atrito, tá?
Aí vamos lá. Então aqui eu tenho o combustível, né? Essa parte amarela é a parte do combustível. Então aqui são 4 tempos, tá, gente? Então eu tenho. O primeiro eu vou pegar o seguinte: cheio de combustível. Encheu, voltou, aí ficou pouquinho. Aí você tem a vela, ela dá combustão. Ela dá combustão, aí expande o gás, né? E aí você tem a combustão, e aí retoma, e quando retoma você joga fora, que é aquela fumaça, né? E aí o motor geralmente tá ruim, a situação tá ruim do motor quando essa fumaça é bem preta, né? Então, basicamente, e aí você tem esse princípio, né? A conversão da energia na forma de calor em energia mecânica, que é esse movimento, né? Esse movimento que tem aqui desses eixos, né? Então você pega uma combustão, né? A energia na forma de calor e ela é convertida em trabalho, né? Ou energia cinética. Tá ok, gente? Tranquilo, pessoal? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Depois eu vou dar uma olhada para a gente ver como assistir esse filme, tá? Deixa eu só fazer a chamada aqui. Vamos lá, pessoal. A Alane tá aí? A Presente. Alane tá, né? Alane. A Crislaine tá aí. A Dani não tá, né, Presente. gente? A Dani não tá aí, né? O Diogo tá aí. Tô aqui. Emanuel tá. A Evelyn tá. O Gabriel não tá. Graziele tá aí, gente. Graziele não tá. Não. Gustavo Henrique não tá. A Janaína não tá. Eita, a Jana faz um tempo que não vem, né? A Caroline não tá. Luiz Caleb não tá, né? Isso daí não sei nem quem é. Marcos Vinícius tá aí, né? Marcos Vinícius. Maria Aparecida Araújo tá aí. Presente. Maria Vitória Santos Valença tá aí. Tá não. Maria Vitória Valença não tá. O Pedro tá aí. Ryan tá. Ryan também está, né? Tava com a internet com problema. O Tiagão tá e o Wellington não tá aí, né? Pronto, galera. Era isso mesmo. Eu só interromper aqui a gravação. Pois é, galera. Um abraço a todos aí. Fiquem na paz.